Pessoal, eu falo nos nossos treinamentos, na trilha do empreendedor, no Start Digital, que marketing e empreendedorismo, eles estão muito atrelados. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, quando você começa a empreender, você vê em todo canto, todo mundo diz que tem que definir o seu público-alvo e tem que definir a sua persona, porque a comunicação vai fluir mais rápida, mais simples. E isso é extremamente verdade. Agora, como definir esse público e essa persona? Quem são esses entes, vamos dizer assim? Público, você define de forma genérica. Então, por exemplo, eu vou dar um treinamento para empreendedores. Então, esse meu treinamento ele pode ser para qualquer empreendedor. Então, eu vou dizer aqui quem é meu público. Empreendedores, pessoas ou então estudantes que querem empreender de 25 anos a 65 anos, porque qualquer um pode empreender. Pode ser sexo masculino ou feminino. Então, eu tenho um público-alvo, tudo bem? Dentro desse público-alvo, eu vou definir a minha persona. Então, o que é a persona? É quando eu vou personificar esse público. Então, digo, por exemplo, um nome fictício. A minha persona é a Maria, que tem 45 anos, que já trabalhou com carteira assinada, mas agora quer empreender por necessidade e não por oportunidade. Ela não tem conhecimento em marketing porque ela está começando agora. Eu defino características específicas. Por que que é importante eu fazer isso? Porque quando eu for me comunicar, eu vou me comunicar para essa pessoa. Aí você diz, Danilo, mas as outras pessoas que, por exemplo, não têm 45 anos, não é do sexo feminino, eu não vou me comunicar para ela? Vai. Mas quando você escolhe, quando você define se comunicar para a persona e não para o público-alvo, você consegue ser mais assertivo. E aí os demais integrantes do público-alvo vão se afunilando, vão se aproximando com essa comunicação, porque essa comunicação é mais objetiva. Então é muito mais complicado você querer se comunicar para o público-alvo de forma abrangente. Você querer falar para uma pessoa de 60 anos e também atingir uma pessoa de 25 anos com essa mesma fala, com essa mesma forma. Fica muito complicado, tudo bem? Então, público-alvo, ele é abrangente, persona, ele é específico, tudo bem? Beleza. E aí, como é que eu defino esse público-alvo e essa persona? O público-alvo, pessoal, é mais simples você definir, porque você já tem uma noção de qual é o seu público. Por exemplo, o meu, empreendedores, de 25 a 65 anos, bem abrangente, porque qualquer um pode empreender, sexo masculino e feminino, porque ambos empreendem, tá certo? Com essa definição, com esse público-alvo, eu tenho que utilizar alguma ferramenta para conseguir definir minha persona. A persona ela não vem da sua cabeça. Então não é, eu vou definir aqui minha persona vai ser assim, assim, assim. Não é dessa forma que funciona, tudo bem? Como é que eu defino a minha persona? Eu pego meu público-alvo e eu vou mostrar aqui duas formas que eu posso definir essa persona. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma propaganda paga, tá certo? Eu fiz uma propaganda paga para o público-alvo que eu disse para você, de 25 a 65 anos. E você observa que quem mais visualizou, ou seja, quem teve mais interesse na minha campanha, quem visualizou meu vídeo, foi o pessoal de 55 para cima. Então aqui eu já estou definindo a minha persona. E se você perceber, a maioria foi mulheres. Então aqui está definindo o meu público-alvo principal. E daqui eu vou definir minha persona. Então a minha persona eu vou dizer, é uma mulher, eu não vou dizer a idade de 55 a 65, eu vou definir a idade. 58 anos, tudo bem? E aí eu já consigo definir algumas características básicas da minha persona. Uma outra forma é você fazer pesquisas conformes. Então aqui você faz a pesquisa com o seu público-alvo que você tem uma margem ampla. Então eu tenho homem, tenho mulher. E aqui novamente deu mais do sexo feminino, tudo bem? Aqui é uma pesquisa que a gente fez com o cliente só para você ter uma noção. Então aqui outra informação, ó, por exemplo, período que gosta de treinar. Então aqui a gente vê que o período da tarde, final da tarde é o melhor. Então aqui eu já consigo definir mais uma característica. É a Juliana, por exemplo. Por quê? Porque aqui eu vi que o sexo predominante é o feminino, que malha à tarde, certo? Aí eu vou definindo as características de um determinado grupo específico dentro do meu público-alvo. Aí sim eu defino a minha persona, beleza? Então, pessoal, assim, de uma forma objetiva, eu fiz aqui esse vídeo para você entender o que é público-alvo, o que é persona e como você pode defini-los. O público-alvo você pode definir com o que você acha que é,
você tem noção para quem você quer oferecer, mas a persona ela tem que ser definida de uma forma objetiva, ou por meio de uma campanha paga, ou por meio de um formulário e outras formas, entrevistas, e aí você vai ver se realmente ali é o seu público ou não e se dali você consegue tirar a sua persona ou não, beleza? Então pronto, até uma próxima dica, até mais.